Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje, vamos falar do direito do consumidor e você já aproveita, pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente já começa essa edição falando que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se prepara para 2020 realizar mais um censo demográfico. E além das tradicionais perguntas dos questionários, vai ter ainda um foco no transtorno do espectro autista. Uma reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 foi realizada na manhã de hoje entre representantes da sociedade civil organizada e dirigentes do órgão. Para ano que vem, questionamentos sobre o espectro autista vão entrar nos documentos que serão elaborados pelo IBGE, tema inédito no censo. A gente vai percorrer todos os domicílios nos lugares mais longínquos dos nossos municípios, do nosso país. E a gente precisa, evidentemente, contar com a parceria da sociedade civil organizada, de instituições dos 3 níveis de governo, né, municipal, estadual, federal, associações, sindicatos, entidades de classe. Né? E o que a gente está realizando aqui é a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do censo do município de Manaus. No Amazonas, estima-se que uma equipe de mais de 2.500 recenseadores vai visitar 1.034 domicílios em 62 municípios. O censo demográfico também vai confirmar ou não a tendência em envelhecimento da população amazonense nos últimos anos. Na reunião, foram tratados assuntos como apreciar os mapas para fins estatísticos elaborados pelo IBGE, para orientar as equipes de campo e a divulgação de resultados. Algumas coisas que a gente espera: envelhecimento da população, né? Uma dificuldade que a gente espera encontrar operacional é as pessoas estando fora do seu domicílio a maior parte do dia. Há 10 anos atrás a gente encontrava as pessoas, agora a gente vem observando nas pesquisas a dificuldade, então a gente vai precisar trabalhar mais à noite, mais final de semana, e a população não deve estranhar isso. Quando o IBGE bater a sua porta à noite, final de semana, é porque a gente está com dificuldade de encontrar eles durante o horário comercial. Agora a gente troca de assunto para falar de decoração natalina. Afinal de contas, lojas estão decoradas para o Natal e o comércio aposta na época natalina já. Lembrando que a expectativa é que as vendas desse ano suprem as do ano passado. O espírito natalino já chegou nas lojas. O comércio se antecipou para o fim do ano e já começou as vendas para o Natal. A expectativa é que neste ano as vendas sejam melhores que em 2018. Depois do Dia das Crianças para cá, a gente já sentiu uma boa melhora na procura de Natal, né? Até porque, assim, existe a tradição de você montar o seu Natal a partir do dia 6 de novembro, né? Que a gente conta aí 60 dias antes do Dia dos Reis, né? Que é 6 de janeiro. Então a decoração ela prevalece entre novembro, dezembro e início de janeiro. Então quem quer comprar as novidades vem no mercado, acompanha o mercado em outubro. E aí a gente já sentiu essa diferença, a gente já consegue aí ter uma expectativa positiva de venda de Natal, já um pouquinho superior do que o ano passado. As expectativas são muito boas e se acredita, inclusive, que vai superar o exercício anterior de 2018. Nós temos no exercício atual uma retração no início do ano, do primeiro semestre, uma retração grande de mercado, onde muitos colaboradores foram dispensados. A partir do segundo semestre, julho e agosto, as vendas melhoraram sensivelmente, principalmente a nível de shopping. E aí você precisa repor aquele quadro. Faltam mais de 2 meses para o Natal, mas nas lojas o espírito do bom velhinho já está com força total. Isso porque muitas pessoas preferem antecipar as compras de Natal para não perder as novidades. E nesse ano, a decoração ganhou uma cor especial,
A maior aposta esse ano é a linha Rose Gold. Como a gente pode ver aqui, a gente já tem as bolas nos tons, a gente tem as fitas, vão ter as flores. Então, como é uma tendência muito forte desde o início do ano, no material que a gente já trabalha de utilidade, no material que a gente já trabalha na decoração, ela veio ganhando muita força nas redes sociais. Essa dona de casa já aproveitou para fazer as compras de decoração. Mas, apesar das novidades, ela prefere apostar no tradicional. Ser mais cômodo, né, essa época, e por ter mais variedade. Essa época eu posso conseguir, porque quando chega mais próximo, você chega nas lojas e tem menos variedade. E esse ano a decoração vai ser em algum tom específico? Eu gosto do tradicional, é o verde com vermelho. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as vendas natalinas devem movimentar mais de 36 bilhões de reais neste ano. E o Hemoan convoca doadores para manter o estoque de sangue que abastece os hospitais de Manaus para esse feriadão. Oreste de Itália. O aumento dos acidentes, da violência e das cirurgias eletivas em todo o Amazonas são alguns dos motivos que fazem os estoques de sangue em todo o estado diminuírem neste período. Além disso, a gente está perto de um feriadão prolongado aqui na capital amazonense, o que preocupa ainda mais o Hemoan, justamente que pretende manter o estoque equilibrado. Eu converso agora com a Vanderleia Ribeiro, que é gerente de captação de doadores aqui do Hemoan, para a gente falar qual tipo sanguíneo que vocês estão recebendo aqui as doações. Todo tipo sanguíneo é bem-vindo. A nossa busca maior realmente é pelos tipos mais comuns do nosso estado, que é o A positivo e o O positivo. Mas todos são importantes porque nós nunca sabemos quando um paciente de um tipo diferente vai dar entrada nos hospitais. Então, todos são bem-vindos. Se você é saudável, né, tem os critérios adequados para a doação de sangue, é bem-vindo ao Hemoan e com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pois é, quem que pode doar? Qual é a idade? Sim, existem os critérios. A idade é entre 16 e 69 anos. Lembrando que jovens de 16 e 17 precisam doar acompanhado do seu responsável legal. É necessário pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior à doação, pelo menos 6 horas, e estar bem alimentado. É importante trazer o documento de identidade. Nós temos bastante informação na nossa página no Facebook e é uma oportunidade muito grande para quem está nos ouvindo agora, se você tiver interesse em se cadastrar como doador no Facebook, para quem já é doador ou quem tem interesse em doar. Legal, interessante. Agora, nesse feriado, onde doar? Onde doar. O Hemoan, embora seja um feriado prolongado, nosso funcionamento vai ser praticamente normal. Nós não vamos funcionar dia 24, que é feriado, mas dia 25 vai ser normal, sábado normal e segunda-feira vai funcionar até meio-dia. Muito obrigado por suas informações. A gente ressalta a importância da doação de sangue de qualquer tipo sanguíneo e também a única restrição neste caso é para quem viajou nas últimas semanas e aí sim não vai poder doar, pelo menos enquanto estiver nesse período que eles chamam pós-viagem. Então fica o convite, doe sangue para doar vida. Exatamente. A Band Amazonas realiza nos dias 30 e 31 de outubro, a partir das 5 da tarde, evento para falar de prevenção ao câncer de mama. Rodas de conversa com especialistas na área e também artistas locais vão fazer parte da programação que acontece no Shopping Milênio. Eu vou estar por lá e quero estender o convite, claro, a você que nos assiste. Dia 30 e 31 de outubro tem evento da Band Amazonas lá na Praça de Alimentação do Shopping Milênio. Agora a gente confere a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 33 graus. Em Novo Airão, dia ensolarado com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Em Tapauá, amanhã é de sol com aumento de nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Anamã, sol e aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima de 34 graus.
Direito do consumidor é o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Band Cidade, primeira edição. E justamente sobre esse assunto a gente conversa com o especialista na área, o advogado Luiz Albert. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Oi, Flávia. Um bom dia a todos. Bom dia, Manaus, né? Parabéns pela nossa cidade, nossa linda cidade. 350 anos. 350 anos, uma jovem menina. É verdade. Agora explica pra gente, o direito do consumidor. As pessoas ainda assim têm dúvidas sobre isso, apesar de ser uma situação ali que uma vez ou outra estamos ali sempre em cima? É verdade, o nosso código tem mais de 20 anos e infelizmente ainda há dúvidas do direito que a gente tem. Mas, Flávia, eu já posso falar para você que vem melhorando muito. Graças às redes sociais, graças à internet, graças ao acesso à informação, graças ao programa como o seu, que passa a informação para os telespectadores, a gente vai ficando cada vez melhor. Pronto, é isso aí. A finalidade justamente é essa, a gente esclarecer essas dúvidas que, infelizmente, acabam tirando a dor de cabeça aí das pessoas, acabam deixando dor de cabeça. Agora eu pergunto ao senhor, assim, geralmente em supermercado, por exemplo, a gente vê muitos produtos sem o preço, né? Então fica ali muito confuso. O que fazer nessa hora, por exemplo? O que vale? Sim, o Código de Defesa do Consumidor determina que se o produto não tem preço, você tem o direito de adquirir pelo produto do lado, pelo produto congênero, o produto próximo, o produto semelhante. Mas, Flávia, tudo tem um contexto. Sim. Vamos dizer que você vai comprar um celular e lá do lado do celular está uma capa. Logicamente, há a questão que vai ser claro que o preço do celular não vai ser comprado pelo preço da capa. Há de ser avaliado a questão da boa-fé. Mas o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor diz que o produto mais próximo é o produto que você pode exigir a compra sim. Ocorre também, Flávia, a questão de diferença de valores. Você vai fazer a compra e está um valor de R$5. Na hora que você vai pagar, está um valor de R$5,50. Então, você deve exigir do lojista ou do fornecedor, qual seja, que ele cumpra o prometido, que ele cumpra o preço que estava exposto. Geralmente, nesses casos, há uma resistência por parte das pessoas, né, que estão vendendo, do lojista, do supermercado, ou não? Infelizmente, existe. Eu não vou falar para você que são de todos. Os ótimos fornecedores, os lojistas, não. Mas existe os que há a resistência sim. Então, eu aconselho ao consumidor registrar o mau atendimento, registrar o descaso. Então, assim ele pode reclamar para os órgãos de defesa do consumidor, ou talvez, se ele se sentiu ofendido, se realmente o estresse ocasionou um vexame, até danos morais, pelo descaso que a ele foi acometido. Temos aqui o PROCON Manaus e o PROCON Amazonas. Certo. Né? Aí eu pergunto do senhor, assim, quais são as maiores reclamações na sua avaliação que acabam chegando por lá? Olha, eu tenho certeza que as maiores reclamações são banco e as questões de serviços públicos, água, telefone e energia. Por exemplo, cobranças indevidas. Cobranças indevidas é o que mais tem. Eu contratei X, mas eu sou cobrado por Y. Eu nem cheguei a contratar, porém me é debitado este valor. Acontece muito, de forma infeliz, mas acontece. Como é que é o processo? O processo acaba sendo muito demorado, porque algumas pessoas pensam assim, minha filha, não, deixa aí, vai demorar muito tempo para eu conseguir talvez uma resposta ou alguma indenização. Como é que é feito esse processo todo? O processo não é lento, o processo hoje é relativamente rápido. Nós temos o juizado especial cível, os processos demoram de 1 ano até no máximo 2 anos.
Então, eu aconselho a recorrer ao que lhe é de direito. Por quê? Se o consumidor aceita, isso só vai fortalecer as mais empresas. Exatamente. Porque gera um lucro, né? Vou dar um exemplo. Você gera um lucro enganando de R$1 milhão, mas os consumidores não vão buscar o ressarcimento. Então, vamos dizer que alguns poucos busquem, gasta-se 100 mil. Então, você tem um lucro de 900 mil de forma ilegal. Então, se os consumidores buscarem, reclamarem, com certeza já vem melhorando e vai ficar cada dia melhor. Por exemplo, teve um vídeo que estava circulando muito nas redes sociais sobre um posto de combustível que tinha talvez ali o poder de adulterar a quantidade de combustível que era colocado no veículo. Eu não sei se o senhor já teve acesso a esse vídeo, Sim. Mas na sua avaliação, o porquê que acontece, assim, por exemplo, inclusive do cliente não pedir a nota fiscal, né, ali o comprovante? A adulteração acontece porque o empresário é de má fé, quer adquirir um lucro maior do que ele teria que ter. O consumidor, ele tem que exigir a nota. A nota é a garantia que ele vai poder apresentar e pedir o que ele tem direito. Olha, deu problema no meu carro, eu tenho a prova, a gasolina estava adulterada e eu comprei aqui sim. Para que depois o posto não diga, você comprou em outro posto. Sim, agora é possível, por exemplo, abastecer em um determinado posto, não pedir ali a nota fiscal. É possível, no caso, eu buscar a nota fiscal em outro dia, a empresa, ela dá ou não? Olha, o correto é que a empresa dê. Mas se a empresa falar, olha, você não fez a compra, então ficou o famoso disse pelo não me disse. Mais uma vez, se a empresa for séria, ela vai dar. Sim. Mas se a empresa não for, ela pode negar, falar que, você não comprou aqui, qual é a prova que você tem? Então, realmente, eu sempre aconselho a pedir. Temos aqui algumas perguntas dos telespectadores que a gente fala, direito do consumidor é um problema que está ali diariamente na vida das pessoas. Então, a gente pode ir para a primeira pergunta agora? Podemos. Olha só. Quando que meu plano de saúde pode ser cancelado por falta de pagamento? Da Alessandra Tavares. O plano de saúde, ele pode ser cancelado por falta de pagamento, sim. Aí existe um prazo legal que é 50 dias. Porém, o consumidor necessita ser informado de forma prévia. O consumidor necessita ser informado de forma prévia. Não existe cancelamento sem informação. O consumidor ele tem que ser, olha, consumidor, você tem que pagar, senão a gente vai cancelar. Então, o consumidor, assim, ele vai poder quitar os seus débitos, ou, se não, ele já vai estar ciente que no período X, o plano dele ele não vai poder mais usar. Mas informar com antecedência ou é perturbar com frequência? Porque fica ali no telefone, talvez já lembrando todo dia, toda semana. Isso é legal? Não, perturbar não é legal. Cobrar é legal sim. Agora, cobrar de forma vexatória é ilegal. Você não pode exceder o limite de cobrar. Você pode ligar, você pode passar uma carta, mas você não pode ligar várias vezes por dia, você não pode mentir. Acontece muito o consumidor, olha, você vai ter o seu nome, você já está com o seu nome protestado, o seu CPF vai ser cancelado. Isso é uma cobrança vexatória, mentirosa e cabe dano moral, porque ele está mentindo. Imagina um cliente humilde, né, que não tem conhecimento técnico, ele fica desesperado, achando que o seu CPF vai ser cancelado, assim não vai poder fazer uma compra. Tira talvez ali a paz da pessoa, né? Eu não tenho dúvida que tira sim. Agora vamos para a próxima pergunta, olha só.
Paguei cerca de R$300 em uma academia. Fui apenas um dia, pois apresentei um problema sério de saúde. A academia disse que não posso repassar o serviço para minha filha. A atendente disse que ia tentar, pelo menos, devolver 15 dias. Mas até agora, nada da resposta. Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode ser? Boa Cidade volta já já. Band Cidade de volta, Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. A gente recebe aqui o especialista em direitos do consumidor, o advogado Luiz Albert. E no bloco anterior estávamos começando a responder as perguntas dos nossos telespectadores, que inclusive você pode enviar a sua sugestão de entrevista para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478 e agora a gente segue respondendo aí as perguntas. A pergunta que ficou no responde agora foi, olha só, do Samuel Martins, em relação que ele pagou, resumindo a pergunta dele, ele fez um pagamento de R$300 na academia, certo. Ele apresentou um problema, né, e ele não usufruiu desse serviço. O que fazer nesse caso? Olha, obrigação legal da academia de devolver o dinheiro não tem. Por quê? A academia, quando recebeu a matrícula e a mensalidade desse aluno, ela já se preparou para recebê-lo. Ela já comprou o equipamento, ela já separou. É a mesma coisa que se ele tivesse pago e chegasse na academia, não tivesse uma luz, não tivesse os equipamentos, não tivesse um professor. Então, obrigação legal de devolver o dinheiro a academia não tem. Também não tem. Agora, é o que eu sempre digo, é o bom senso. Se a academia tiver bom senso, ela pode, sim, fazer, né, uma permuta e ganhar o cliente para ser um... Só legal. Pergunta, olha só. Podem exigir valor mínimo de compra em cartão de crédito e débito? É a pergunta do Jonathan, do Centro. Flávia, não pode. É ilegal. Eu não sei nem por que existe lojistas que fazem isso. Porque não muda você pagar R$5 ou pagar R$50, a porcentagem vai ser a mesma. Mas será que eles também aí não estão cobrando a taxa da maquininha? Até isso, né? Que estão cobrando pela taxa? Isso é... Flávia, eu entendo como se eu fosse o lojista, eu tinha uma grande possibilidade de perder a venda por não aceitar. Por exemplo, até por motivos de furto, os consumidores hoje andam sem dinheiro ou com milhas no cartão, até para poder ganhar milhas. Então é ilegal. Merece a forma de pagamento, não tem que... Ele pode não oferecer. Olha, eu não aceito cheque, eu não aceito cartão. Tudo bem, mas se aceita... Interessante. Vamos lá para a próxima pergunta. Contemplado em consórcio e as parcelas vêm aumentando. Isso é possível? É possível sim, porque o consórcio há um reajuste. Agora, há de se avaliar, em cada caso, o ajuste se é legal. Por quê? Você sabe, há a inflação. Então, logicamente, não tem como uma parcela ser igual a uma parcela daqui a 3 anos. Então, o reajuste pode acontecer sim. Agora, no caso, em concreto, em cada situação, há de se avaliar se tem abusividade. Legal, interessante. Vamos lá para outra pergunta enviada pelo Luiz Henrique de Flores. Posso pedir a segunda via da nota fiscal? Se não me derem, o que devo fazer? Foi aquela questão que o senhor já tinha respondido, né? É verdade, Henrique. Pode sim, você pode pedir. Agora vai da empresa querer dar ou não, certo? Já adiantando, não sei se vai ter essa pergunta, mas a nota fiscal é a única prova que eu tenho caso eu queira fazer uma troca, caso eu queira garantia, não. A nota fiscal é um documento formal,
mas não significa, se você não tem, você não realizou a compra, não. Pode ser comprovado, se você pagou no cartão de crédito, você vai conseguir comprovar, né? Vai ter uma verossimilhança que você realmente fez aquela compra. Legal, vamos lá para a próxima pergunta. Parei meu carro dentro de um estacionamento de um supermercado, mas não travei o veículo. Na volta, ele estava aberto e faltavam alguns pertences. Devia ter acionado a administração? Sem dúvida. Você tem que acionar a administração e ver o vídeo. Pedir para que a administração lhe mostre o vídeo para você tomar as devidas medidas legais, certo? Já adianto que os supermercados, se há o estacionamento, porque os lojistas utilizam o estacionamento para chamar os clientes. Olha, venha que nós temos um amplo estacionamento. Então, esse é a responsabilidade do... Então, aquela placa, por exemplo, nós não nos responsabilizamos. Aquela placa é totalmente legal, porque é dever a guarda do supermercado, sim. Ah, sim. Olha só. Vamos lá. Mais uma pergunta? Tenho. Meu plano de saúde não aprovou um exame que minha mãe tem que fazer com muita urgência. Recorri e só falam que está em análise. Eles podem demorar tanto assim? Marisa, do Conjunto Cidadão. Flávia, não podem. Se o exame é de urgência, a devida urgência deve ser dada. Acontece muito, infelizmente, dos planos de saúde irem postergando a questão de exames e a questão de cirurgias. Tem um prazo? Olha, eles precisam dar uma resposta até 3 dias, 5 dias. Não existe um prazo, existe a adequação ao caso em concreto, né? Porque cada doença é de um jeito, cada necessidade há um prazo específico. Então você tem o seu médico. O seu médico é o que mais sabe da sua doença, do seu tratamento. Acontece que hoje os planos de saúde achando que esse exame não pode, não é o correto, ou essa cirurgia não é a correta, e estão indo por cima do que o médico exige, de quem é o responsável. Melhor para o seu tratamento. Então, nesse caso, você deve tomar as medidas legais. Quais seriam essas medidas? Olha, um público, procurar um PROCON estadual, municipal, sua confiança. Legal. Temos mais uma pergunta, olha só. Fechei um plano de uma operadora de celular que não chegava a R$100. Hoje já pago quase 200. Eles falam que aumentaram a qualidade de internet sem eu pedir. A operadora pode ser processada? Oi, Júnior. Júnior, poder pode. Há de ser avaliado o caso. Por exemplo, você começou pagando 100. Então, em quanto tempo que passou para R$200? Porque o aumento anual pode ter sim. Agora, Júnior, se a qualidade foi aumentada, o preço não pode. Só se você tiver autorizado, certo? A qualidade geralmente é aumentada até por uma força de mercado, porque os concorrentes, eles estão também fazendo produtos com melhor qualidade. Então, se você contratou por aquele valor, a qualidade aumentou dentro de um prazo que não era para ter aumentado o valor do seu plano não pode ter reajuste. Não pode. Olha só que interessante. Por isso é muito importante ficar atento a todos esses quesitos do direito do consumidor. Inclusive, eu quero lhe agradecer, o advogado Luiz Albert, pela participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição. É sempre muito bom que as pessoas acompanham em casa. Poxa vida, eu já passei por uma situação como essa, como é que eu devo recorrer? Então, assim, eu quero lhe agradecer mais uma vez aqui no Banho de Cidade. Flávio, obrigado, foi uma honra. Informação, como eu digo, é tudo. Nós podemos pedir o que é correto,
Estou às ordens. Muito obrigada mais uma vez. Agora a gente acompanha as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um ótimo dia a todos. O painel de metas apontou que a Justiça Estadual deu cumprimento de 114,58% dos julgamentos de crimes de violência doméstica e 101,69% ao julgamento de feminicídio. Os indicadores correspondem à atuação do Judiciário Estadual na capital e no interior. O Tribunal de Justiça do Amazonas cumpriu integralmente na capital e no interior do estado a meta nacional por meio do Conselho Nacional de Justiça. E a campanha de vacinação antirrábica animal 2019 foi encerrada na capital no último sábado, dia 19, por falta de vacina. Segundo a Prefeitura de Manaus, o Ministério da Saúde não repassou o quantitativo total de doses que foi estabelecido previamente para a ação. A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, informou que está sendo providenciada a aquisição das vacinas pela administração municipal para que sejam imunizados animais que ainda não foram vacinados, mesmo após o encerramento da campanha. E no Amazonas, a partir de agora, pessoas transexuais e travestis têm o direito ao uso do nome social nos órgãos e entidades da administração pública do estado. A garantia foi sancionada pelo governo do Amazonas por meio da Lei número 4.946. Campo social deve aparecer nos registros de informação, cadastros de programas, serviços, fichas de formulários, prontuários e órgãos de administração pública. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly, pelas informações. 18 atletas de todo o Brasil se enfrentam na etapa amazonense do Circuito Brasileiro de Tênis. Pela primeira vez, a disputa é realizada em Manaus e vai dar prêmios em dinheiros de até R$15 mil, além dos pontos aí ao ranking nacional. Acompanhar essa bolinha é tarefa dos 12 tenistas que disputam o Campeonato Nacional de Tênis em Manaus. Jogadores vêm de vários estados para a disputa que vai durar 4 dias. E para nós, amazonenses, aqui receber um torneio desse importante pela pontuação no ranking brasileiro profissional é de muita importância. Bernardo e Vitor são cariocas e estão entre os melhores tenistas do Brasil. A preparação para essa fase foi intensa. E eles acreditam que estão preparados. Cara, então, eu acho que o nível do torneio está bem alto. Tem os 2 primeiros cabeças-chave são bem fortes, que é o Vitor e o Henrique Bogo. Os 2 já têm ponto no ranking mundial, então acho que são 2 caras que vão levar muito o nível do torneio. Tem outros também, o Igor Reis, de São Paulo, então acho que vai ser bem difícil, assim, mas espero ter bons resultados e vamos ver se eu consigo avançar no torneio. E eu acho que vai ser um torneio bom. Eu estava vendo um jogo ali, eu estou esperando um jogo de 2 manauaras, né? E eu tô esperando esse jogo e vai ser um jogo bom. Essa é a primeira vez que o Amazonas recebe um campeonato de tênis nacional desse formato. O estado quase não recebe esse tipo de competição devido à distância e até mesmo à falta de atletas. Mas esse campeonato promete dar uma oportunidade aos atletas amazonenses que podem ganhar destaque nacional. A partir das oitavas de finais, que é hoje à noite, já a segunda rodada, os atletas já começam a pontuar. Então, qualquer participação já conta pontos para o ranking brasileiro. Então, e esperamos que os nossos jogadores irão realmente fazer, com certeza, um bom papel, um bom desempenho. Nós temos atletas como o Pedro Henrique de Paula, que já jogou em vários torneios nacionais e é um atleta de ponta e com certeza irá avançar. Os amazonenses garantem pequenas vantagens ao jogar em casa. Até porque, para quem vem de fora, aguentar o calor manauara pode ser difícil. Isso favorece ainda mais os jogadores de Manaus, né? Porque mesmo o Rio sendo um lugar bem quente, não é úmido como aqui. Então, para desidratar, ter cãibra, é muito mais fácil aqui. Mas eu acho que a gente está bem preparado, né? O circuito vai durar 4 dias com jogos de manhã e à tarde. Além da pontuação, os ganhadores também recebem troféu e prêmios de até R$15 mil em dinheiro.
O Band Cidade, primeira edição, vai para um breve intervalo e na volta vamos continuar a exibir a série de reportagens sobre Manaus 350 anos. Vamos falar sobre o polo industrial de Manaus e a importância desse modelo econômico para cá, para a capital. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Band Cidade continua exibindo a série de reportagem Manaus mais 350, da origem ao futuro. Uma homenagem aos 350 anos de Manaus com diversas abordagens e hoje vamos falar do sucesso do polo industrial de Manaus e a importância desse modelo econômico sustentável da região. O polo é o terceiro maior distrito industrial em atividade no Brasil. Aqui estão instaladas mais de 600 fábricas distribuídas em 8 segmentos, com destaque para o setor eletroeletrônico, bens de informática e o polo de duas rodas, que juntos movimentam quase 100 bilhões de reais por ano. A Zona Franca de Manaus é um dos modelos econômicos mais promissores do país, responsável por mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. É o polo industrial de Manaus o responsável pelo desenvolvimento econômico do Amazonas e faz da capital amazonense a maior metrópole do norte do Brasil. Que hoje Manaus é considerada uma capital-estado, então, para nós, realmente queremos parabenizar todos nós, e vamos completar, assim, 350 anos, e graças a Deus que eu estou participando desses eventos, e espero que isso sejamos capazes de realmente melhorar a nossa competitividade e a nossa qualidade na nossa Zona Franca de Manaus e na nossa cidade de Manaus. Declaro promulgada a emenda constitucional número 83 de 2014. Em agosto de 2014, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação do modelo Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. De lá para cá, os debates em torno da inovação industrial aumentaram. A indústria 4.0 ganha força e até novos modelos econômicos já são sugeridos. Temos que usar da indústria para alavancar novas atividades para o estado do Amazonas. E a capital tem um papel fundamental com isso. Então, nós temos potencialidades como turismo, temos potencialidades como a fruticultura, a piscicultura, e isso tem que ser discutido, debatido aqui na capital. Então, como presente de aniversário para a nossa cidade, segue um desafio. Manaus, ela é primordial para que o nosso estado continue crescendo. Além de ser um impulso na economia amazonense, o Distrito Industrial de Manaus é o responsável pela fabricação de produtos que são distribuídos no Brasil e em outros países do mundo. Um deles, certamente, você usa com frequência e ainda nem se deu conta de que ele é fabricado em Manaus e distribuído para todo o país. Os caixas eletrônicos, por exemplo, são fabricados no polo industrial de Manaus. As tornozeleiras eletrônicas usadas para monitorar detentos de todo o país também são fabricadas aqui no Distrito Industrial. E esse modelo ele se reveste de importância porque ele é baseado na produção. O incentivo vem após a venda do produto. E número 2, ele é constitucional. E no terceiro ponto, muito importante, ele gera emprego e renda aqui no nosso estado e também fora da nossa região. Então, isso para mim são os fatores mais importantes do Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus é o responsável pela fabricação de produtos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. São feitos com mão de obra local que movimentam a economia e promovem o desenvolvimento da região. Fazem de Manaus a cidade modelo e referência em desenvolvimento no norte do país.
Parabéns, Manaus, pelos 350. Ainda falar mais dessa beleza que é a capital amazonense, a gente a Pamela Souza, que veio aqui conversar mais sobre Manaus. Fundação Manaus, o que a gente pode destacar assim, de mais importante, Pamela? Então, hoje a gente está comemorando 350 anos, né, da nossa cidade e cabe explicar um pouquinho essa data que tem uma certa divergência, né, com relação a 50 anos de Manaus, que nós comemoramos hoje, se refere, na verdade, ao nosso núcleo originário, que é a Fortaleza da Barra de São José, né? 669. Então, nós contamos a partir daí esses 350 anos. Mas, né, a cidade, né, só vem em 1848. Hoje é, na verdade, um misto de duas datas, né? Esse núcleo originário e a elevação de Manaus, 1948. E, antigamente, tínhamos ali Manaus da Belle Époque, Manaus rica, e hoje a gente pode colocar problemas ali com alguns problemas estruturais. Por que permitimos que isso acontecesse? Então, né, nós falamos normalmente sempre de um período áureo, que é a Belle Époque, né, um período que, inclusive, foi um período de grande planejamento urbano, onde a gente buscou solucionar, né, grande parte dos nossos problemas. Infelizmente, né, devido à falta de planejamento urbano, de uma engenharia mais especializada sobre isso, né, a cidade cresceu muito também a partir dos anos 80 e esse crescimento foi desordenado. Quadro que nós encontramos hoje. Agora, quais são as curiosidades daqui de Manaus que a gente que está morando aqui em Manaus precisa saber? Olha, nós temos várias curiosidades. Eu acho que passa desde a nossa população, né, as características, o nosso sotaque, a nossa alimentação, né? Ontem mesmo nós tivemos a notícia que o X Caboquinho se tornou um patrimônio cultural, né? Então, é uma coisa que definitivamente agora quem visita Manaus não pode deixar de comer. Exatamente, né? É nosso. Então, nós temos vários pontos turísticos, né, que também são extremamente importantes. Nosso Teatro Amazonas, famosíssimo cartão postal de Manaus, fruto dessa Manaus Belle Époque também, né? Então, acho que a gente tem um conjunto bem rico de coisas que quem vem a Manaus não pode deixar de visitar. E justamente por conta desse conjunto aí de diversidades sobre Manaus, eu quero estender o convite, Pamela. Inclusive, eu quero agradecer a sua participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição, para a gente falar dessa belezura que é Manaus. E eu quero te fazer o convite para a gente falar muito mais disso aqui no Banho de Cidade. Claro, com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação. E lembrando que o Banho de Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet. Para você, um ótimo dia. Até amanhã. E Manaus, parabéns!